Marcos Evandro de Brito é professor de acupuntura da Escola Nacional de Acupuntura e é professor de Tai Chi Chuan. Eu queria saber, Marcos Evandro, o que é a acupuntura e para que ela serve? Bom, a acupuntura é uma das técnicas principais da medicina tradicional chinesa, que é composta de fitoterapia, de alimentação terapêutica e outras mais. Então, a acupuntura é uma dessas técnicas de tratamento, né? Inclusive veio para o Ocidente como se fosse somente agulha, para agulhar, né? Mas na China ela é conhecida como Zhenjiu, que quer dizer agulha e fogo. Então, já mostrando que tem outras terapêuticas que nós podemos usar nos pontos, como a moxa bustão, que aquece, né? Então, ela atua em pontos do corpo especificamente estudados. Isso, nós temos a fisiologia energética, né, uma ramificação. Como nós temos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nós temos esses vasos energéticos por onde correm o Qi, esse fluido vital. Então, nós vamos harmonizar, sedar ou tonificar determinadas situações utilizando esses diversos pontos dessa rede de vasos energéticos. Então, ela pode atuar numa doença ou num transtorno. Por exemplo, a acupuntura pode agir numa depressão? Pode. Nós não tratamos a doença, né? Nós vamos tratar a pessoa como um todo, vamos harmonizando as questões que estão necessárias. Nós vamos fazer um diagnóstico energético através do pulso, olhando a língua, né, através conversando com o paciente e tudo mais, e vamos chegar nessa condição de quais os pontos e meridianos e quais as terapias complementares que nós vamos utilizar, complementares da medicina tradicional chinesa. Então, se é ventosa, se é moxa, né, se é a agulha mesmo, se é a massagem, se é o Qigong terapêutico separadamente, que eu posso atuar no ponto de diversas formas, né, com toque só, com a massagem, com agulha, com essa moxa bustão, que é a queima da erva artemisia, né, onde nós podemos tonificar e fazer movimentar esse Qi. A ventosa, que é aquela sucção, que é a pressão inversa, que a gente move também o sangue e o Qi. E a massagem propriamente dita mesmo, que é a massagem Tuiná. A acupuntura auricular é uma específica que só se faz nas orelhas. Qual é a função dela? Bom, nós não temos, assim, todas as nossas extremidades podem ser usadas. Por exemplo, os coreanos usam muito a acupuntura nas mãos, né? Tem também a técnica de scalpo acupuntura ou crânio acupuntura, que é feita. Então, toda a extremidade nossa é como se fosse o holograma, né? A mínima parte do holograma tem uma referência com o todo, né? Então, a orelha, ela tem assim o aspecto dela, o formato, como se fosse um feto de cabeça para baixo. Então, tem uma somatotopia, uma representação de todo o corpo na orelha, né? Então, você tem diversos pontos que você vai atuar. Então, tem a parte da cartilagem principal, representa a coluna, o lóbulo representa a cabeça e assim por diante. Então, a gente usa muito para prolongar um tratamento. Você fez o tratamento, a pessoa estava com problema no lombar. Aí vai demorar a vir no consultório, vai demorar 3 dias. Então, a gente faz com aquelas esferinhas metálicas, agora tem de cristal, tem de ouro, de prata, e a gente faz para a pessoa mesmo ir fazendo manipulações e prolongar o tratamento que a gente fez, né? Mas também, assim, a pessoa que está estudando, começou a estudar acupuntura, ainda não está pegando na agulha, já vai aprender aurículo para começar, auriculoterapia, para começar a atuar como uma acupuntura. Mas a gente também coloca agulha, não coloca só esferinha, sementinha, não. A gente coloca agulha também, porque tem sistemas de analgesia muito potentes também que a gente usa na auriculoterapia, que permite diminuir a dor em qualquer região do corpo com essa técnica. Professor Marcos Evandro, e
Para emagrecimento, a acupuntura é uma aliada? Aliada potente, só que a gente precisa... nós fazemos 50%. 50%. O que nós vamos fazer na acupuntura? Vamos deixar a pessoa mais relaxada, né, sem ansiedade, vamos melhorar o metabolismo, né, agilizar o metabolismo, mas na hora de comer, a pessoa que tem que diminuir. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, coloca uma agulhinha aí para emagrecimento. Tem uma agulhinha para emagrecimento? Tem, bem no meio da língua. Que é né? Então é o seguinte, ela vai ajudar, vai colaborar, mas tem que também ter o auxílio da alimentação terapêutica, né, de nutricionista e tudo mais. Mas ela atua, a acupuntura atua saciando, dando alguma saciedade, diminuindo a ansiedade ou a compulsão, ou tirando mesmo um pouco a fome? Bom, isso aí é difícil de falar, porque nós vamos atuar até em pontos que tira vício. Por exemplo, um ponto que a pessoa vai tirar um vício de cigarro, de bebida, a gente vai usar também porque tem gente que come por compulsão, né? Então a gente vai atuar nisso. Então não é uma coisa só, né? Nós fazemos... Tem que harmonizar o corpo como um todo. Então, como eu estava te falando, daquela questão da fleuma, que vem da umidade interna, então nós vamos também fazer essa questão de tonificar o baço, tirar essa fleuma, interna, e fazer com que o metabolismo... Então, assim, é uma série de processos que vai culminar num sucesso, mas depende de um contexto. Não é uma coisa só, não tem uma agulhinha para isso. Então, vários pontos, os pontos onde as agulhas são colocadas, eles servem para várias situações. Dependendo do conjunto, é que ele é para emagrecimento, ou para tensão, ou para uma dor. Exatamente. Então, nós temos pontos que têm mais de 100 funções energéticas, vamos dizer assim. Então, um ponto tem atuação local, tem atuação distal, tem atuação para... uma série de questões, e se combinar com outras, ele fica com outra função ainda. Então, por isso que a gente fala assim, não, tem pontinho para isso? Não, tem um tratamento para isso. Então, a gente precisa de várias sessões para se chegar num resultado positivo. Uma pessoa que queira perder peso, por exemplo, alguns entre 2 e 10 quilos, vamos dizer assim, e que ela colabore, que ela esteja fazendo sua parte, mas que a acupuntura realmente atue a seu favor. Quantas sessões ela precisa para ela começar a perceber resultado? Bom, geralmente a gente faz assim de 10 em 10 sessões. Então a gente faz 10 sessões, analisa, vê e sugere continuar o tratamento ou parar ali. Mas assim, eu sempre falo que de 3 a 6 sessões a pessoa já começa a perceber os resultados. Né? Não é na primeira. Não é às vezes a pessoa já na primeira sessão já tem aquela resposta, mas depende de pessoa para pessoa. Mas é bom de 3 a 6 sessões a pessoa já começa a ter o resultado e começa a ver a luzinha no final do túnel e colabora e fica mais entusiasmada. Professor, para finalizar, há sempre uma dica para começar bem o dia, a respiração, para acalmar, e o senhor dá uma dica de umas bicicletinhas quando acorda. Para que serve e como é que é isso? A bicicletinha, ela é aquela com a perna para cima. Isso é ótimo para primeiro que alinha a coluna, né? Outra, movimenta o nosso segundo coração. Quer dizer, a batata da perna, ela funciona como um bombeamento do sangue, né? Seria o nosso segundo coração para trazer o sangue de volta. Então, você acorda, já faz isso aí, já começa a movimentar o sangue, porque a maioria dos nossos problemas advém do sangue estagnado, sangue parado, a estase sanguínea girando devagar. Então, a gente já começa movimentando, já começa a tirar os bloqueios, né? E começa a azeitar todo o nosso sistema. Obrigado, professor. Valeu.